Olá, pessoal, mais um episódio do Franquia Pode. Franquia pode isso, franquia pode aquilo, franquia pode de bar. Vamos falar hoje com o Gustavo, vamos ver se pode, como que funciona essa dinâmica aí do franchise, um case muito bacana. A gente já se conhece há muito tempo, já tivemos aí projetos juntos, né? Já com consultoria, com conversa, com amizade, com bate-papo, cara. E é uma alegria receber você aqui pra gente entender aí um pouquinho da história e como que tá o Janela hoje. Então seja muito bem-vindo e agradeço a tua disponibilidade, cara. Muito obrigado, eu agradeço o convite, eu gosto bastante de falar, principalmente sobre esse assunto, a gente também já conversa sobre isso há muito tempo, vai ser um prazer aí trocar uma ideia sobre o Janela, enfim, sobre todas as franquias que a gente tá lá agora. Pô, que legal, cara, que bacana. A gente tem trabalhado bastante aí, né, em defesa de um franchising íntegro aí, um franchise que funciona bem e que por isso, né, tudo que a gente já conversou, sei da seriedade de vocês, vamos lá fazer esse bate-papo. Faz tempo, né? A gente tá em Curitiba e aí você precisa visitar o escritório novo, porque você já foi no antigo, Eu fui no antigo, é isso aí, cara. Tô louco pra conhecer mesmo. Qualquer dia, só legal. Eu quero até fazer, eu tinha aqui eu fazia antes da pandemia e depois parei assim, por dentro da franqueadora, sabe? Tá. Um vídeo mostrando como que funciona, show. Então de repente se bora, abrirem a casa lá, a gente já mostra. pegou um escritório super legal pra mostrar e a gente esquece de mostrar. Esquece de mostrar. Daí a gente gravou 2 vídeos mostrando a estrutura e depois nunca mais. E daí o espaço é super legal, agora tem espaço pra caramba pra fazer teste pra tudo lá e a gente mostra pouco. Então já fica feito o convite, o dia que você quiser fazer a visita tá convidado. Show, obrigado, vamos só marcar. E só abrindo aqui, agradecendo nossos patrocinadores, a Space Hunters, o ecossistema completo para localização de ponto. Então eles ajudam franquias e franqueados a definição com assertividade do melhor local para montar a unidade, que vai ter maior potencial de lucro. Tem plano de expansão, tem análise da rede, tem ferramenta, plataforma, estudos personalizados. Então conte sempre com a Space Hunters, que depois a gente vai falar aqui, a escolha do ponto é fundamental para o sucesso. Nisso, ia falar, né? É o momento, um dos principais, né? Muito legal, a gente vai entrar nesse assunto. Então, Space Hunters é mais que geomarketing, vem ser Space Hunters com a gente. E a Inaugura que faz a parte da implantação. Depois que você escolher o ponto, você precisa inaugurar. Fazer a implantação, que é outro detalhe que a gente vai conversar aqui, Gustavo. A Inaugura é a maior empresa de implantação de franquias do Brasil, já fez mais de 1000 implantações. Então, realmente, toda aquela dor de cabeça, aquele estresse que o franqueador tem, dando suporte para o franqueado nesse momento, eles compram essa briga, aí esse trabalho e ficam com essa dor de cabeça. Então, é muito legal você conhecer esses 2 patrocinadores que apoiam a gente aqui no ecossistema de franchise. E vamos lá, Gustavo, conta um pouquinho aí da tua... Primeiro, antes do Janela, quem que é o Gustavo? Boa. Bom... Eu sou formado designer, então sempre fui mais para esse lado de criatividade, sempre quis achar alguma ferramenta que pudesse me ajudar a tirar as coisas que eu tinha na minha cabeça, a transformar aquelas coisas em realidade. Então por isso que eu fui pro design. Na faculdade ainda, eu já comecei a idealizar, sempre quis empreender, já empreendia na empresa familiar, né, mas nada a ver, eu ainda tenho, na verdade, o meu pai trabalha com o Ceasa, então trabalhei mais de 10 anos lá vendendo fruta e tal, legal. Mais focado em limão, e sempre empreendi nesse ramo familiar, mas queria ir pro ramo da criatividade. No último ano da faculdade, juntei com alguns amigos, a gente criou a Lux, que é uma produtora de vídeo, ainda vive, ainda tá legal. Super legal, hoje em dia tá até muito mais profissional, melhor e legal do que era antigamente. A gente começou de uma forma mais amadora, era mais vídeo pra internet, hoje em dia eles já têm clientes gigantescos. Começamos lá, fiquei 3 anos, mais ou menos, trabalhando com essa parte de marketing. Fora a Lux, a gente abriu a The Cave também, que era uma empresa de apresentações, e a Inspiradores, que tinha os palestrantes, em sociedade com o Alan também, foi nosso sócio lá, investiu na gente. Fiquei 3 anos trabalhando nessa parte de criatividade. Enquanto eu tava lá, fiz alguns outros projetos, sempre gostei muito de criar, então tive marca de roupa, tive ali uma empresa de curso, enfim, fiz algumas coisas nessa parte porque eu sempre gostei muito de criar. E uma coisa que eu sempre quis muito ter era alguma coisa na área de alimentação. Sempre quis muito ter... Não sabia se ia ser bar, se ia restaurante, mas era talvez, assim, na minha juventude, uma das únicas coisas que eu ainda não tinha tirado do papel. Pô, já tinha tirado uma marca de roupa, já tinha a parte de produtora de vídeo, que é essa parte mais criativa, mas a parte de entretenimento e gastronomia sempre teve presente. Até na faculdade, sempre me envolvi bastante com as chopadas e tal. Daí eu falei, cara...
pô, tô sentindo uma falta de fazer uma coisa pra mim. Porque eu fazia muita coisa pros outros, né? Quando eu tinha produtora, pô, sei lá quantos pitches de venda eu fiz pra apresentações, quantos vídeos de divulgação. Fiz muita coisa nisso pros outros. Eu falei, cara, eu queria começar a trabalhar a parte de marketing pra mim mesmo. Eu acho que eu poderia fortalecer isso. Saí das empresas, então foi nesse momento que, por isso hoje elas continuam, mas na verdade a Lux continua, as outras elas encerraram na época e fiquei sem nada pra fazer. Falei assim, cara... Da Lux você saiu também. Saí, hoje quem toca é o Felipe e falei, cara, o que eu vou fazer agora, né? Eu queria muito empreender, mas ainda não tive a sorte de nascer com muito dinheiro na conta, então falei, cara, o que eu vou fazer agora? Aí fui pro escritório, para um coworking, comecei a pensar, rascunhar ideias do que dava para fazer. Nisso, eu lembrei do Pedro, que hoje é meu atual sócio em praticamente tudo. E a Lux atendia ele na empresa dele, que ele tinha uma empresa de sistemas, de aplicativo, na verdade. Ele fazia aplicativo, a gente se atendia, ele estava nos Estados Unidos, em Nova York, trabalhando numa cafeteria e tal. Daí ele falou, cara, eu também não tô querendo mais trabalhar com aplicativo, porque ele tinha ido para lá para desenvolver o app lá. E ele falou, tô voltando pro Brasil, vamos conversar? Eu falei, vamos conversar. Aí ele voltou, a gente tava sentado ali no Pátio Batel, e a gente falou, cara, o que a gente vai fazer? E começamos a rascunhar algumas ideias, e essa ideia da gastronomia batendo ali e tal, cara, a gente queria fazer alguma coisa nesse sentido, vamos fazer alguma coisa nessa área. E a gente falou, tá, mas o quê? A gente queria fazer uma coisa nova, né? Daí a gente falou, cara, se a gente fizesse um rooftop em Curitiba? Pô, meio sai do padrão, né? Porque frio, né? Não é o lugar mais ideal. Ele falou, cara, mas eu tava em Nova York e lá a galera sai no frio, né? Fazer o quê? Faz frio. E aqui o pessoal tá acostumado a fazer frio também. Ele falou, cara, vamos fazer então. Aí a gente, onde? Porque Curitiba não é uma cidade muito projetada para ter coisas no terraço. Porque tem cidades que já são projetadas para ter um terraço habitável. Aqui não, aqui é caixa d'água, antena e é isso aí. E daí a gente falou, pô, aonde então? Começamos a procurar, não tinha, só que a gente tava no pátio. A gente falou, cara, e esse espaço de fora aqui do pátio? O pátio é um shopping aqui de Curitiba, Pátio Batel. E a gente falou, beleza, vamos ver se o shopping aceita a ideia. Aí a gente procurou no LinkedIn, achamos o marketing, a diretora de marketing do shopping, jogamos a ideia. Da ideia foi para um dos sócios da rede, do shopping ali. Ele super comprou a ideia e falou assim, bora fazer. Só que a gente não tinha dinheiro, né, cara? A gente só tinha a ideia. A gente ideia jogou. era boa pra caramba. A gente foi validar antes de ter qualquer coisa. Daí, essa é a minha sorte de ser pro lado de design. Então, montei um PDF muito bonito. Criei todo o conceito da marca. A gente contratou um estúdio de arquitetura e pagou ali o projeto inicial de como seria no espaço, para a gente ter também como seria a parte de ambiente. Então a gente tinha marketing, ambiente, o Pedro aí entrou com números, que ele é engenheiro, né? Então ele entrou com essa parte financeira, a gente montou um projeto e foi buscar investimento. A gente ficou quase 9 meses para conseguir arrumar investimento. E nisso enrolando o shopping, né? Não, a gente tá vendo isso, tá vendo aquilo. Foi. Conseguimos abrir o Guards. Foi o nosso primeiro primeiro estabelecimento gastronômico, foi o primeiro rooftop do sul do Brasil. Que legal. Foi muito legal, assim, cara, a gente deu sold out na inauguração em 3 horas, quando a gente divulgou. O Instagram bateu 9 mil seguidores em meses, assim, foi bizarro, foi muito legal. Só que a gente tinha os investidores e, pô, a gente tinha essa, não é uma dívida, né, mas quer queira ou não, é uma relação onde você tem ali um contrato com as pessoas, que você tem que devolver lucro e tudo mais, isso aqui. E meio que as ideias não batiam, porque a gente queria usar o dinheiro para uma coisa, aí eles tinham outra ideia e tal. A gente durou ali mais ou menos 1 ano e 2 meses com o Guards. A gente abriu a Pinot, que era uma adega também. Então a gente ficou com o Guards, que era focado em coquetelaria, e a Pinot, que era a adega. E daí, deu 1 ano e pouco, 1 ano e 5 meses, a gente achou o ponto do Janela. A gente tava meio já numa transição, onde a gente já tinha falado com os investidores do Guards de talvez repassar, vender ali a operação. A gente conseguiu vender, então a gente saiu, outras pessoas assumiram o Guards e continuaram tocando por mais 1 ano e meio no local. Aí fechou depois de um tempo, hoje reabriu num espaço bem legal, num outro rooftop, em outro bairro aqui de Curitiba. E a gente foi pro Janela. E daí foi quando começou toda a história que chegamos até aqui hoje. Assim, aqui hoje. Exatamente. Porque o que acontece? O Guards,
ele nasceu numa época de alta coquetelaria, onde a coquetelaria começou, de fato, a ascender no país. Então, a gente tinha, antes, quem consumia drink, geralmente era, sei lá, em hotel ou fora do Brasil. Aqui não era tão popular coquetelaria, você beber sei lá, até um Negroni mesmo, ou um Old Fashion, alguma coisa assim. Era mais a caipirinha e a coisa com maracujá, com morango e essas coisas assim. E o Guards entrou nessa parte, só que era uma época onde os drinks custavam 40, 45, 35 reais, 30 o mais barato. E a gente, quando abriu o Guards, a gente olhou aquilo e a gente falou, cara, não precisa ser esse valor. A gente consegue trabalhar com um valor mais acessível. E daí mais pessoas conseguem consumir esse tipo de produto. Em Curitiba, estava começando muito forte a cena de gastronomia de rua. A gente tinha o Pizza, na Vicente Machado, que servia slices de pizza ali. A gente tinha o WTF, com a parte de hamburgueria, com os hambúrgueres na rua. E a gente falou, cara, por que a gente não leva o conceito de coquetelaria para a rua? E como que a gente vai fazer isso? A gente precisa baratear, precisa transformar isso em um negócio onde as pessoas consigam consumir na rua e de forma acessível. Foi aí que a gente projetou. Então, a ideia do Janela veio concebida dentro do Guards ali para suprir uma necessidade de mercado onde a gente gostaria de tornar a coquetelaria algo acessível. Foi aí que a gente começou a fazer os testes, e ver como que a gente ia viabilizar isso. Fornecedor, principalmente. Por que hoje nossos fornecedores são locais? Até hoje, 90% dos destilados do Janela no Brasil inteiro são de produtores brasileiros. A grande maioria até daqui de Curitiba. Por quê? Porque a gente tem uma negociação melhor com eles, a gente tem uma proximidade melhor com eles, a gente consegue bater todos os CMVs que a gente precisa com o desenvolvimento desses fornecedores, ao contrário de grandes destilarias. Foi aí que a gente abriu o Guards, então o Janela, 2017 a gente abriu, e começamos esse movimento para fazer o teste. A gente abriu uma janelinha de 40 metros quadrados na época, a gente tinha 6 opções de drink, 2 opções de chopp e 3 opções de hambúrguer. Era isso, em 40 metros quadrados. Foi um MVP do bar, basicamente, pra gente testar. Mas já era na Prudente ali. Já era na Prudente. Quando a gente começou a querer fazer esse movimento de levar a coquetelaria pra rua, a gente começou a mapear alguns lugares. Em Curitiba, a gente estava mapeando a Itupava, que só tinha o Si na época, era um bar só, e na Prudente a gente tinha, acho que 2 ou 3 restaurantes, não tinha esse movimento de gastronomia que é hoje. Estudando um pouco os dois cenários, a gente falou, cara, vamos pra Prudente, porque ela tem uma coisa que a gente gosta mais, que é essa pluralidade em outros tipos de coisa. Então, tinha loja de design, tinha loja de iluminação, de escritório de arquitetura. Não era só gastronomia. Então, tinha esse conjunto de coisas ali. Então, a gente, vamos abrir aqui. Aí, ali, essa história do ponto foi engraçado também. Isso é uma coisa, a gente já falando de ponto, a gente fala muito pra galera, pros nossos franqueados irem pra rua, porque às vezes o ponto não tá só no site. Então, o ponto do Janela, por exemplo, foi um ponto que a gente só achou indo pra rua. Por quê? Ele não era um ponto que tava divulgado em nenhum lugar, ele era um puxadinho do restaurante que existia, que era basicamente onde eles guardavam cadeira quebrada, sabe? Um quartinho de bagulheira, assim, sabe? E a gente fez a proposta pra dona do restaurante. Nem tinha placa de aluno. Nada. Era uma janela. Você só enxergava o que tinha dentro se você olhava, assim, você via aquele monte de entulho lá dentro. E daí a gente fez a proposta pra dona do restaurante e falou assim, cara, você não quer sublocar essa parte pra gente? Sublocação é uma coisa que hoje a gente não recomenda, né? Principalmente pra franquia, mas na época foi o que deu certo pra gente, a gente sublocou esse espaço e começamos ali. Depois de um ano ali, foi um grande marco pra gente, porque a gente viu que, de fato, o nosso objetivo de tornar a coquetelaria algo acessível tinha se tornado realidade. Por quê? Aqui em Curitiba tem um prêmio bem importante, que é o Prêmio Bom Gourmet, e a gente foi indicado como o melhor coquetel da cidade, e lá no telão era taça linda de cristal, taça muito mais linda, outra taça maravilhosa, só drinks de 30, 40 reais. De repente, pum, um copo de plástico, a nossa russa louca, 15 reais. E, cara, a gente tava competindo pra saber quem que era o melhor drink da cidade com um drink de 15 reais. Daí a gente falou assim, cara, é isso. A gente não é mistura. Não é só misturar vodka com energético ali, não é um copão. Nós somos coquetelaria, só que a gente tá na rua. Que legal. Então foi aí que a gente falou, pô, deu certo. E aí que a gente começou a trazer ainda mais força pra essa parte de coquetelaria. Aumentamos a nossa gama de coquetéis. Hoje são muitos mais coquetéis. Depois de um ano, a gente pegou também essa esquina inteira, que era o restaurante, que tinha só sublocado pra gente. A gente pegou
o restaurante inteiro. Então, hoje é a esquina inteira, ali na Prudente de Moraes, e a gente também aumentou a parte de comida, e a gente foi desenvolvendo a marca, né? Aí chegou em 2020, mais ou menos. Bom, começou a pandemia, a gente só tinha a nossa operação aqui, a gente já tinha vontade de franquear, até foi quando a gente se conheceu, quando a gente começou a conversar sobre essa parte de franquia. A gente sempre teve uma vontade de expandir, a gente não sabia como, se seria próprio, se seria através de franquia. E a gente tinha dado um tempo para essa ideia, a gente deixou ela na gaveta lá, e durante a pandemia, que a gente estava basicamente... Não vou falar sem nada para fazer, mas a gente estava trabalhando só no delivery, né? E quer ou não, a nossa grande operação, o grande trabalho que tem é para desenvolver o dia a dia do bar aberto. Então, como a gente não tava com o bar aberto, a gente teve muito tempo extra. Foi aí que a gente começou a falar, cara, vamos começar a melhorar as nossas coisas aqui? Olhamos para dentro, melhoramos o processo, arrumamos coisas que tinha que arrumar. Por exemplo, eu dou esse exemplo, que é um exemplo muito bom para coisas que você tem que pensar na hora de expandir, né? A gente tinha... Hoje, 90% dos nossos drinks vão refrigerante de gengibre. E a gente fazia artesanal no Janela. Então, a gente comprava o gengibre, cortava o gengibre, fervia o gengibre, triturava, moía, até fazer o gengibre. Cara, era um dia inteiro, 2, para fazer uma produção no final de semana. Hoje, aí pra gente falou, não tem como a gente levar isso pra uma franquia. Aí a gente foi pra indústria, desenvolveu um extrato. Hoje em dia, em 15 minutos, você faz a produção praticamente de 2 dias inteiros. Então, isso foi uma coisa que a gente conseguiu fazer. Quando a gente, durante a pandemia, a gente viu que a gente, conseguimos melhorar todos os processos, agora tá redondinho, vamos retomar essa ideia. E daí foi quando a gente recebeu o convite de uma aceleradora, que a gente falou, não conhecia muita coisa, tal, será que a gente vai, será que não vai? Acabamos indo, e foi aí que começou a história da franquia. Eu não sei se eu continuo daqui, você vai tocando, mas aí começamos a expandir. 2021 foi quando a gente abriu a primeira unidade. E antes de a gente avançar, só uma pergunta que ficou aqui, que vocês começaram como sublocação e você falou, já não recomendo. Por que você não recomenda a sublocação para os franqueados? Eu acho que você fica, em todas as experiências que a gente fora a nossa, a gente teve mais 2 experiências dentro da rede, que você fica muito dependente do dono, principalmente, então de quem tá locando aquele espaço, você fica refém. E se o cara não der certo? E se ele quebrar? E daí você vai ter que assumir o aluguel inteiro. Vamos supor que o aluguel do lugar inteiro custe 10 mil reais, mas 3 mil é o que você paga. Se essa pessoa não der certo no ponto que ela tá usando do 7, que é os outros 7, e tiver que sair, você vai assumir os 7 mil, daí você vai ter um gasto de 10 mil reais. Ou, se você nem tiver essa opção de assumir, se... Vem outra pessoa e vai pegar e não quer você ali. Então, eu acho que te traz uma abertura muito grande para coisas que não estão dentro da sua alçada, assim. E a gente gosta sempre de... Tente controlar o máximo que você pode dentro do seu negócio. Deixe poucas coisas que você não pode controlar. Tipo, fornecedor, você não pode controlar que o cara bateu o carro e não entregou. Mas... ali, a parte do aluguel, você pode minimamente controlar. Então, a gente indica não pegar sublocação. A não ser que seja, assim, uma coisa muito certinha, boa e tal. Senão, não vai para esse caminho. Legal. Não, foi uma história, cara, muito bacana aí essa trajetória. Se me deixar, eu falo horas dessa história. Então, eu tentei resumir. Mas você resumiu de uma forma muito bacana. Fazer justamente essa transição, né, do Guards pro Janela, que não é uma coisa... ao acaso, né? Foi uma construção para chegar nesse modelo, o contexto, cara, é muito bom. Não é à toa, né, que toda a tua história, a tua jornada ali, essa construção de storytelling, de design, exatamente, você conseguir fazer isso, exatamente. Né? E chegou então aí, nesse momento, onde que foi a primeira franquia? A primeira aberta foi Foz do Iguaçu. Daí já foi vendida pela aceleradora. Isso, as nossas primeiras 12 lojas abertas foi pela aceleradora. Aí a primeira aberta foi Foz do Iguaçu, a segunda foi Tatuapé. Daí, depois disso eu não vou saber a ordem certinho, mas as 2 primeiras foram essas. Uma em dezembro e a outra em fevereiro. Foram 2 ou 3 meses de diferença. Dezembro de 21 e daí as outras a partir de 22. Beleza. E continuamos a história a partir daí, o que aconteceu? Bom, aí começamos essa parte de franquia. Era você e o Pedro já? Não, boa, faltou esse detalhe. Quando a gente decidiu montar o Janela, a gente estava saindo do Guards, onde era basicamente só bebida. Então, no Guards, a gente terceirizava a parte de gastronomia pro Alessandro e Federico, que era um restaurante que tinha no shopping também.
Quando a gente foi montar o Janela, isso é um detalhe legal também. A gente também não tinha dinheiro. Eu brinco que nós éramos os donos do rooftop bar do Pátio Batel, que é o shopping mais caro da cidade, mas a gente não tinha dinheiro, porque a gente tinha investidor para devolver investimento, então a gente não tirava nada. Eu falo que muitas e muitas vezes era um almoço-janta, era um Subway de 30 que eu cortava 15. Mas a gente tava ali de tome, porque a gente tinha as roupas pra ir, enfim. Quando a gente saiu do Janela, na conta, tava com menos 20 mil reais na conta. O Pedro também não tava muito bem, então a gente foi atrás de investidor de novo, porque basicamente a venda do Guards foi para voltar o dinheiro para os investidores. A gente não ficou com nenhum dinheiro. E daí a gente foi atrás de investimento de novo. Por sorte, como a gente já tinha um case, aí em vez de 9 meses, em uma semana a gente tinha 3 pessoas interessadas em investir. Aí a gente puxou um investidor e a gente queria um sócio operacional também para a parte de gastronomia, para a parte de comida. E a gente puxou o Lipe. Então hoje nós somos eu, o Pedro e o Lipe, cada um na sua área ali. Então eu cuido mais da parte de marketing, um pouco de expansão, o Pedro a parte operacional, a parte financeira, e o Lipe a parte operacional, então receitas e tudo mais. Então hoje a gente é bem dividido nessas 3. No começo da franqueadora, basicamente éramos nós 3. E a gente puxou 2 pessoas que trabalhavam no bar e tinham uma noção um pouco mais... O nicho deles, de estudo deles era mais voltado para essa parte de administração e tudo mais. E a gente puxou essas 2 pessoas também para ajudar a gente na parte de formatação de franquia. Como a parte de venda era terceirizado, então a gente puxou basicamente nós 3, essas 2 pessoas, e uma pessoa do marketing a gente contratou. Então a gente começou a franqueadora com 6 pessoas. Inicialmente a gente prestava a consultoria ali. Na verdade, assim, essas 2 pessoas que a gente puxou eram o contato com o franqueado, mas quem prestava a consultoria mesmo por meio deles éramos nós, né? Porque eles não tinham toda a experiência ainda, então era basicamente um telefone sem fio no começo, até a gente dar um treinamento pra eles terem tudo. Mas no começo eram 6 pessoas. A gente mudou de escritório, eu acho que 5 vezes, se não me engano. E hoje a gente tá com 24 pessoas, se não me engano, na franqueadora inteira, que daí hoje... A gente tem basicamente uma pessoa para cada área. Antes a gente tinha muitas pessoas que faziam 2 funções, né? Pô, é uma pessoa que faz uma coisa também faz outra. E a gente foi evoluindo essa parte. Tudo a partir da parte de quanto a gente estava evoluindo, né? Então a gente fechou 2022, se não me engano, com 12 unidades abertas. E daí 23 a gente estava com 28. A gente chegou a 34. E hoje a gente tá com 28. Então, nesse caminho inteiro, a gente foi mexendo bastante na franqueadora. O que mexeu muito também foi porque em 2023, a gente comprou uma parte da Soft, que é uma marca aqui de Curitiba de sorveteria, e daí a gente montou o Grupo Rua. Então, antes era só a franquia do Janela. Aí, como a gente já tinha essa expertise e eu já conhecia os meninos da Soft, e eles queriam expandir também, a gente basicamente juntou ali, então a gente entrou com a nossa expertise e eles entraram com a marca e a gente começou a fazer a expansão da Soft também. Hoje a Soft tá com 24 vendidas, 12 abertas. Legal. Foi muito mais rápido do que o Janela, né? E isso é uma coisa muito engraçada, assim, de franquia. Eu lembro que essa primeira unidade, que foi a de Foz do Iguaçu, quando abriu, no 3º mês dela, ela bateu 200 e poucos mil reais. Que foi uma coisa que a gente, com a nossa loja... sei lá, demorou 2 anos, talvez, pra bater. Legal. Foi aí que eu entendi o que era franquia. Tipo, eu falei assim, cara, é isso, a gente tá encurtando esse caminho pras pessoas. Exatamente. Só que quando a gente abriu, a segunda abriu, aí eu entendi o outro lado da franquia. Porque, assim, o nosso franqueado, ele ficou 3 meses faturando... A média, tá? Só pra você ter uma ideia, sei lá... Hoje é 140 mil reais a rede. Então a gente tem uma média de 140 mil de faturamento. Na época ele tava faturando 30 mil reais. E ele, 30 mil reais. Da segunda unidade. Da segunda unidade, 30 mil reais. Enquanto uma tava faturando 200, 100 e pouco, 200, 100 e pouco. Daí ele mandou uma mensagem pra gente e falou assim, cara, o que eu tenho que fazer pra faturar igual ela? Daí a gente falou assim, ó, tá vendo tudo isso aqui que a gente falou pra você fazer e você não fez? É isso aqui. Aí ele falou, então tá bom. Começou fazendo no mês seguinte, já pulou pra 80 mil. E daí... continuou crescendo. Tá? Hoje, as duas primeiras unidades também continuam e estão super legal. Tatuapé, inclusive, a gente teve um repasse e agora, que ele ficou muito amigo nosso, o dono de Tatuapé ali, que repassou agora, ele falou assim,
Tá, mas a janela fica aberta pra se eu quiser voltar? Ele falou, porque eu só tô cansado. Daí eu falei, não, eu entendo que você tá cansado. A hora que você quiser abrir outro, tamo aí, né? E é legal, porque daí renovou a unidade, a pessoa já entra com uma energia de fazer coisa nova e tal. Então, eu conheci os dois lados. O lado de, a pessoa seguiu certo já desde o começo e já deu certo. Aí a outra que não seguiu, mas daí a hora que começou a seguir, deu certo. E depois você vai entendendo também que tem perfis, tem... pessoas que, infelizmente, não vão dar certo, porque não é o perfil de empreender, e não tem entrevista que você faça que você consiga pescar isso antes. Você pode tentar ao máximo bloquear isso, mas é muito difícil. Hoje a gente já tem perfis que a gente não pega por conta de, a gente já mapeou, por exemplo, que isso aqui, no nosso caso, pai que dá pra filho ou filha, ou marido que dá pra esposa e tal, já é um perfil que hoje a gente não aceita, porque quem quer o negócio é quem tá comprando e não quem tá ganhando. Então hoje, eu falei, né, a gente tava com 34, a gente tá com 28, essas que a gente acabou fechando, muito foi da nosso lado, de falar assim, vamos fechar porque não tá rolando. Tá sendo bom pra você, não tá sendo bom pra nós. Um pouco desse perfil. Então, ou às vezes, no nosso ramo, que eu acho que é a grande diferencial dos outros, assim. Acho que todos dão trabalho, mas o entretenimento é um trabalho constante porque você sempre tem que estar inovando. E isso é uma coisa que a franqueadora faz muito, tanto em produto quanto em eventos e tudo mais. Todo mês a gente manda muita coisa pro franqueado fazer, só que tem que fazer, né? Então, como dá às vezes muito trabalho, não é às vezes, sei lá, um café que você coloca lá e o negócio vai se vendendo porque o produto é o foco. Ali não, ali tem toda a experiência. Então, às vezes a pessoa se cansa. A gente já teve franqueado, eu queria engravidar. E eu não vou conseguir engravidar se eu tiver o janela, sabe? E daí acabou repassando. Então, tem várias particularidades do mundo da franquia que você vai aprendendo com os anos. Por isso que eu falo que quando você tá começando, é legal você se juntar com pessoas que já sabem o trajeto, porque daí elas te encurtam os erros. Por exemplo, a Soft tem muito menos erro do que o Janela teve. A gente já pegou tudo que deu errado aqui e a gente falou, aqui a gente vai fazer tudo certinho. Então, essa foi a evolução aí até chegar onde a gente tá hoje. Que legal, cara. Mas daí vocês têm no grupo, então, as duas marcas, Janela e Soft. E vocês que fazem a expansão hoje. Perfeito. Hoje é interno. E vocês começaram com a aceleradora. Como que foi essa jornada e por que vocês saíram da aceleradora? Cara, então, hoje, o que eu falo? Eu digo que o movimento de você ir para uma aceleradora ou não é do quanto apego e controle você tem com a sua marca. Por quê? Se a sua marca é uma marca que ela não precisa muito de branding, não precisa muito de marketing, é uma marca que, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui, o pessoal das lavanderias não me julguem, mas tipo, eu vejo, por exemplo, lavanderia eu acho que é uma coisa que ela não precisa de um branding, ela precisa estar num bom lugar, e bem localizada e prestar um bom serviço, ponto. O cara, sei lá, não vai ligar se tá tendo um marketing legal no Instagram. Às vezes o cara nem sabe. Então, nesse caso, talvez uma aceleradora seja ok. Porque ela vai vender, vai colocar no lugar que tem que colocar. Não importa muito se o franqueado tem o perfil da marca, porque a marca não tem tanto um perfil que tem que ser seguido. É uma coisa mais técnica. Então, eu acho que uma aceleradora, talvez ela funcione mais para marcas que são mais técnicas. Agora, se você tem uma marca que talvez envolva mais o público, envolva mais a marca, eu acho legal fazer interno porque você consegue controlar mais quem que tá entrando. Controlar mais quem tá entrando e controlar mais a expansão mesmo. Então, você consegue medir, a gente consegue colocar mais 20 aqui no mês que vem e atender bem essas pessoas? Sim ou não? Já dá para você medir. A gente tá vendendo porque precisa vender para entrar dinheiro ou é para ter uma expansão mais segura, mais natural, assim? O que eu falo? Hoje, internamente, a nossa peneira de franqueado, a gente não chega a ter uma entrevista, porque o nosso comercial ele vai eliminando as coisas que não tem fit com a marca durante o processo. Então, por exemplo, hoje o Janela ele tem um público muito forte LGBT. Então, durante o processo de venda, o nosso comercial ele já identifica se essa pessoa tem um fit ou não. Porque se a pessoa, em algum momento, algumas perguntas que a gente faz, ela já dá se na minha loja não puder não ter tanto, não sei o quê. Porque a gente fala, a gente participa da parada, a gente, no mês do orgulho, a gente faz ativação. Se a pessoa, essa pessoa nem continua no processo seletivo.
Que talvez numa aceleradora não seja assim, porque essa pessoa vai entrar, quero comprar? Cara, quer comprar, o dinheiro tá aqui, você tem que vender, é isso, porque o negócio da aceleradora é vender, ela ganha dinheiro ali. Então, se você começa a frear ela não vai querer trabalhar com você, não vai ser interessante. Então, foi esse a nossa transição. A gente começou na aceleradora, só que a gente já era muito chato desde o início. Então, até o pessoal que vendia a gente na aceleradora falava assim que sofria bullying lá, de tanto que a gente recusava franqueado. Porque entrava, cara, não tinha o perfil, a gente falava, não vai. Mas por quê? Não, porque isso aqui vai dar problema no futuro. E daí, como começou muito esses atritos, da gente reprovar pessoas que vinham e tal, e não aceitar todo mundo, a gente falou, cara, eu acho que o melhor caminho pra gente é internalizar, assim a gente consegue colocar tudo isso dentro do nosso processo, a gente consegue controlar tudo que é divulgado, todas as informações, porque, às vezes, o que acontece numa aceleradora é, ela quer vender. Então, às vezes, ela vai divulgar número, vai falar alguma coisa, vai validar alguma informação que não necessariamente é real, mas o papel aceita tudo, para conseguir vender. E daí, na prática, o cara vai ver que não é aquilo, e daí ele vai vir cobrar a franqueadora, porque ele já tá aberto. Então, se não for aquilo, você fala, não, mas nunca te falei isso. Ah, mas o comercial falou, mas o comercial é terceirizado. Então, dentro a gente garante que a gente consegue controlar tudo. Então, hoje, se entrou pelo nosso comercial, e daí a gente tem uma entrevista que é, de fato, a de aceite final, que depois que passou tudo, a pessoa já pagou a taxa de franquia, ela cai para os sócios. Até hoje, das duas marcas, o franqueado que vai entrar, ela cai numa reunião com os sócios, onde a gente vai pegar uns pontos chave, assim, ó, faturamento, você entendeu quanto que fatura? Porque, sim, o nosso Janela aqui, ele fatura 400 mil reais, mas o seu não vai faturar de início, talvez nem vai faturar. Ah, tem franqueado que já faturou 350, então, ó, a gente tem franqueado que já faturou 350, mas a gente tem um aqui que fatura 30 mil reais. Ah, qual que é a diferença? A diferença é essa aqui, ó. Por que aconteceu isso? A gente sabe dizer o porquê que um tá bom e um não tá. Então a gente gosta de apresentar a parte financeira, a gente gosta de rebater esses pontos de marca, de tipo, você entende que você vai ter que ficar trabalhando por no mínimo 6 meses pra você entender a operação, não sei o quê, porque se você largar desde o início não vai dar certo. Daí a gente dá uns exemplos negativos já. Quando eles vêm pro treinamento de gestão, a gente reforça essas coisas do que o comercial pode ter falado ou não. Então, internamente, você consegue controlar um pouco mais a qualidade das pessoas que estão entrando na sua rede e o que é falado. A aceleradora, eu acho que ela funciona para marcas que são de ataque, assim, sabe? Tipo, precisa mesmo estar em vários lugares e tudo mais. Não sei se você concorda. Beleza. Não, eu vou discordar ali do ponto, só que eu acho difícil, na minha visão, uma marca com essa característica, que pegando até a lavanderia... Eu já fiz um trabalho aqui que ficou muito feliz também para a Lavanderia 60 Minutos, que hoje é a maior rede de lavanderias do Brasil. Legal. Né? E eu acho que talvez umas do mundo até, porque o Instagram deles é o maior Instagram de lavanderias do mundo. Então, o ponto é importante, mas sabe, esse relacionamento, mesmo numa lavanderia automática, eu acho que é importante. E às vezes tem lá um BOzinho com o cliente, o franqueado ele tem que estar disposto a resolver isso, sabe? Então, eu acho assim que o conceito tá bom, na prática eu acho difícil uma que realmente funcione desse jeito. Ah, não, sim, isso eu concordo, porque eu sou do marketing, né? Então, pra mim, qualquer coisa tem que ter marketing. Qualquer coisa tem que ter marketing. Qualquer coisa tem que ter marketing. E isso foi um exemplo de tentar, assim, alguma coisa que não precise de tanta atenção. Porque... tanta atenção no dia a dia, porque eu acho que é isso que impacta essa questão de você crescer muito rápido ou crescer sustentável. Eu acho que é isso, assim, sabe? Não, mas eu acho legal. E eu concordo totalmente com o conceito, eu só acho difícil... O exemplo. O exemplo de achar os sim, ali. Sim. Mas acho que faz... E discordei de você, mas te defendendo, porque o design, o branding... que franquia é muito isso, né, cara? É marca, é o fator diferencial, Mas então, entrando num pouco... continuando até da sua discordância. Porque eu acho que, às vezes, vai pra aceleradora... quem até não tem tanto apego com essas outras coisas, entendeu? É por isso que eu acho que funciona. Porque tem que ser um pouco desapegado, eu acho. Eu acho que quando você tem todos esses cuidados, por exemplo, a delas é aceleradora ou é próprio? É próprio. Então. Isso aí. Quando você tem um cuidado de um lado, geralmente você tem do outro. A gente defende muito lá no escritório, a gente tem uma frase nossa que é não tem segredo. Vai até virar livro essa frase aí. Porque a gente fala que para dar certo é o básico bem feito. E o básico são todos os básicos. É a experiência do cliente, é a gestão e é o marketing. Então eu acho que quando alguma dessas três já começa fraca, talvez os outros também enfraqueçam. Então por isso que eu acho que grandes marcas fortes que querem ter
diferencial no mercado, aí ela já tem o branding forte, já tem o marketing forte, já controla a expansão, já tem algumas coisas assim. Eu acho que são os combos. E que eu sou, assim, na minha visão hoje, eu defendo muito a expansão interna, assim, né? Então eu sou muito pró expansão interna, eu acho que é core da empresa, de toda franqueadora. Cara, franqueadora, na minha visão, tem que expandir, tem que vender franquia e tem que dar suporte pro franqueado. E no livro de administração lá, né? Na aula do primeiro semestre de administração, você aprende que o core você não deve terceirizar. Então, por isso que eu defendo esse caminho e com o que você está falando, acho que convergimos bem aqui na visão. Eu acho que faz muito sentido e é muito legal. E vendo que... E daí, quando que vocês assumiram a expansão, foi um ano. Acho que um ano. Não sei se chegou a dar um ano. Depois, assim, mas foi mais ou menos, vamos colocar um ano, mais ou menos. E, cara, aí foi o principal desafio da franqueadora e é o principal até hoje. Porque vender é difícil. Então, difícil. Eu entendo, porque é muito tentador, né? Alguém que vai vender para você, cara, né? A grande maioria das pessoas não gosta de vender. Exatamente. Então, você ter alguém que, não, eu resolvo essa aí é bom, que é tentador. Geralmente, assim, ó, pelo menos no meu ramo, eu gosto de entretenimento, eu gosto de experiência, eu gosto de gastronomia. Eu sou do marketing, mas fazer marketing é diferente de ser comercial. Uhum. E eu acho que a grande maioria das franqueadoras, elas... quer queira ou não, o core, quando iniciou, o core é o business. Exato. Uhum. Então, o empreendedor por trás daquela franquia, eu gosto da frase que um empreendedor de hoje era um cara talentoso que começou fazendo o que ele gostava. Uhum. E, tipo, o cara gostava de fazer aquilo e hoje em dia ele tá gerenciando 50 pessoas. Tipo, o cara não queria estar aqui. Não quer. E aí ele vai ter que fazer um comercial. E foi o nosso principal desafio nessa transição. A gente construir esse comercial dentro, a gente não sabia... Claro, você sabe... os bons costumes. Pra vender franquia eu tenho que fazer isso, isso e isso. Mas tá, e o processo de venda, como que é? Será que tá certo ou não? Tipo, eu não sei, então você tem que contratar a pessoa certa. Então você vai ter que puxar um cara do comercial. Se não tem nenhum sócio comercial dentro da sua operação, você vai ter que puxar alguém de fora. Porque senão você não sabe se tá fazendo certo ou não. Senão você, às vezes, você tá gastando lá 20 mil reais em ads por mês e... tá vindo gente e você não tá convertendo porque você não sabe vender. Não sabe. Uhum. Você não sabe fazer. Tipo, não, eu manjo de tráfego pago, eu manjo de marketing, não sei o quê. Vamos supor que é uma coisa que eu poderia atribuir a mim. Essas coisas eu sei. Então eu sei como atingir o público. Tá, mas e na hora que o cara entrou, se preencheu no formulário, se eu não consigo aproveitar esse cara depois disso, eu tô jogando 20 mil reais fora. Ou às vezes não 20, eu converti 1, mas podia ter convertido 5. E será que o que tá falando é aquilo? Parto mais pro emocional ou parto mais pro lógico? Então, realmente, eu acho que o desafio da franqueadora, um dos principais, é a parte da expansão, que é a venda, é o comercial. Porque o resto, quer queira ou não, o empresário, o empreendedor que fez aquela marca, ele consegue ir treinando as pessoas. Ele vai treinando, vai repassando o know-how dele, ele tá ali no dia a dia. Então, se vem alguma pergunta que o cara não saiba, ele sabe resolver. Então, eu acho que a parte de suporte acaba sendo um pouco mais fácil de resolver. Agora, a parte comercial é um mundo novo. Então, você vai trazer gente, você vai ter que começar a formar equipe. Aí, como você sabe se você precisa de 1 ou 2 vendedor? Ou SDR vai precisar também ou é direto pro vendedor? Ou será que só o gerente comercial consegue fazer tudo? Cara, essas incógnitas você vai construindo... um consegue fazer 2 marcas? Por um tempo a gente fez. A mesma equipe fazia janela e fazia soft. E, acho que é melhor separar. Vamos separar, porque daí cada um tem suas metas. Então, eu acho que um dos principais pontos da franquia a se decidir é essa parte. Eu acho que vale fazer interno. É muito mais doloroso, mas eu acho que é um pouco mais saudável no âmbito de investimento até. Porque às vezes você tá na aceleradora, você tá investindo lá e você não sabe de fato o que tá acontecendo. Aí vamos até sair de aceleradora, vamos colocar para empresas que fazem comercial terceirizado. Essa empresa que faz o comercial terceirizado, ela atende você e mais 10. Então, será que o pitch que o cara tá falando lá sobre a sua marca tá detalhado quanto você gostaria? Sabe? Então, eu acho que eu faria interno, vai ser doloroso, vai ser difícil, mas eu acho que é um caminho bom a se traçar, assim. Que legal. E como que funciona hoje a equipe de vocês ali, considerando até as 2 marcas ali do comercial de expansão? Então, hoje a gente tem 2 gerentes comerciais. A gente tem o William, que é do Janela, e o Bruno, que é da Soft. Abaixo deles, a gente tem um SDR, então, e a gente tem, que na verdade, vou colocar como vendedor, e a gente tem a parte de automação de atendimento inicial. Então, a pessoa que ela
a gente tem a nossa equipe de tráfego pago, então a equipe de tráfego pago é focada só nisso, ela atende as duas marcas. Então, a equipe de tráfego atende Janela e Soft. Além dessa equipe de tráfego, a gente tem a Isa, que é a pessoa do marketing do grupo só para comercial. Então, ela e a gente agora acabou de contratar um estagiário para ela, tá contratando um estagiário para ela para suprir as demandas também. Ela foca só em demandas que vêm do comercial, que são vídeo para ads, estático para ads, apresentação nova para o comercial, landing page, tudo isso que vai impactar a venda é ela e essa pessoa que vão executar. Então tem o pessoal de tráfego que capta, o pessoal do marketing que gera essa demanda para eles, cai na automação para fazer uma primeira peneira. Então é uma automação que eu considero até bem humana. A gente coloca lá o tempo de digitação, sabe? Não é tão automático, não é de botão ainda e tal. A gente fez teste com de botão e fez teste com escrito e o escrito rendeu melhor. Então ele tem uma conversa inicial para a gente ter algumas informações, aí a Ana, o vendedor, entra em contato com ele, faz uma primeira explicação, conta um pouco sobre a marca, vê também essa questão de investimento, se tem, se não tem, como que é a projeção, o que faz da vida, capta ali as informações iniciais, vê o interesse e gera uma credencial para participar da reunião com o gerente de marca. Então, a partir desse momento, até a reunião, ela fica alimentando no WhatsApp com apresentação, com matéria, com informações que ele queira saber sobre a franquia, e chega no dia da reunião com o gerente. Aí na reunião com o gerente já é um pouco mais profundo. Aí assina ali um termo de confidencialidade, a gente apresenta mais números, algumas unidades liberam a gente falar os números, outras não, então a gente não comenta. Então a gente abre ali uns DREs, mostra de fato na prática como que foi, alcance de marca e tudo mais. E a partir desse momento a gente tem alguns gatilhos ali de a gente tem um desconto até a data tal, pra gente conseguir fechar dentro dos meses e tudo mais. Então corre nesse processo e a partir daí que começa o desafio, né? Depois dessa reunião é você conseguir converter ou não e essa pressão. Mas hoje a estrutura é essa dentro da empresa. Nossa, ficou bem legal, tá bem estruturado. Doeu, mas daí depois também... Ainda dói. Dói, mas até pegaram gosto de acabar trabalhando com outra marca, que daí não é só, vocês não fazem só a venda, vocês viraram sócios da Soft. Perfeito. Essa é a ideia. Uhum. Que eu acho que faz muito sentido e gosto e defendo. E, cara, e hoje daqui pra frente, quais são os planos? Ter outras marcas, focar nessas, crescer, enfim, conta aí. Então, isso é uma coisa que é muito louca, assim, né? Porque hoje a gente ficou com o Janela, então ficamos expandindo só o Janela, aí virou Grupo Rua, a gente se tornou sócio da Soft. Uma coisa que a gente não faz é o serviço de aceleração, então já vem muita marca, vem procurar a gente, tipo, não, a gente só entra se for para entrar de sócio. Uhum. Porque a gente acredita naquela marca, a gente fala que o Grupo Rua pode ter outras marcas. A gente tem alguns namoros aí que a gente já tem com algumas marcas que podem virar ou não sociedade, depende muito do momento também. Mas a gente só entra se for para ser sócio, então existe essa possibilidade de terem marcas entrando. A gente não faz processo seletivo, não tem isso. Não mandem interesse pra gente, porque a gente não é um fundo de investimento. A gente, de fato, só vai falar com marcas quando a gente olha a marca e a gente fala assim, cara, essa marca faz sentido. Por quê? A gente fala que o Grupo Rua, ele é um grupo de love brands, assim, que são marcas que gostam muito de trabalhar branding e marketing. E tem muito isso no DNA, que a Soft, desde o início, eu já era fã da marca, a gente já tinha feito collab entre o Janela e a Soft, a gente já tinha isso. Então, foi só uma oficialização, praticamente, porque a gente já era fã. Então, rolou isso. Então, tem uma ou duas marcas que a gente fala. Existe possibilidade de criar novas marcas também, mas eu acho que hoje não é uma coisa que está no foco, porque... Eu acredito que você também defenda isso, que eu já vi em alguns vídeos seus, mas eu acredito que tenha que ter uma unidade já validada por um mínimo tempo viável para você conseguir vender. Eu hoje em dia não sairia vendendo só a ideia, sabe? Tipo, eu tenho essas outras duas marcas aqui, criei essa aqui, vamos começar do zero como franquia. Não começaria. Gostaria de começar com uma minha para validar tudo. Validado. Exatamente. Porque, cara, até arquitetura, eu falo, às vezes você... acho que tá perfeito, mas daí a porta podia ser na direita e não na esquerda, e daí você já abriu 10 lojas e não tem mais como voltar atrás. Então, existe essa possibilidade também, como existem alguns outros namoros também de
receber investimento para ser expansão e a gente ir para sair um pouco, tirar marcas do grupo, ir para outros grupos e crescer a expansão. Lá tem muita coisa. Muita coisa que É pode muito louco acontecer. isso, porque eu acho que a grande diferença que eu falo de você trabalhar com franquia para um crescimento próprio é as oportunidades que acontecem por conta da expansão. A franquia, ela possibilita você expandir de forma mais rápida comparado a um crescimento próprio, porque o próprio é do seu dinheiro, né? Então você não vai ter tanto assim para colocar, a não ser que você tenha muito dinheiro. Então você acaba crescendo rápido e você começa a chamar a atenção de algumas pessoas do mercado. Então você pode crescer sozinho, igual a gente está fazendo, assim como outras marcas do mercado podem se interessar pela sua, assim como você pode se fundir com outras marcas. Eu acho que a possibilidade, quando você vira rede, é muito maior de quando você tem um estabelecimento só. Quando a gente tinha só o Janela, a gente não tinha tanta visibilidade quanto a gente tem hoje. Você vira âmbito nacional, consegue mais parcerias, teu poder de marca é melhor. Então, eu acho que isso que são os benefícios e por isso que tem tanta coisa acontecendo. Então, hoje a gente não planeja a longo prazo, porque em todos esses anos, quase nada do que aconteceu estava planejado. Tipo, a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem as metas anuais de faturamento das unidades e tudo mais. Toda a equipe é movida por meta e tudo mais. Só que caminho a gente vai seguir? Cara, a cada 6 meses acontece uma coisa nova. Ó, fulano de tal quer falar com vocês. Daí a gente vai e fala. Aí parece que vai rolar. Não vamos rolar. Fulano de tal, cara, vamos comprar essa marca aí. Vamos entrar de sócio. Cara, tava chegando no finalzinho. Não, cara, não dá porque a gente tem que focar agora em Janela e Soft. Uma coisa que a gente sempre teve em mente é não fazer mais nada enquanto a Soft não arrancasse também. Porque a gente coloca ali 30 lojas como um marco. Porque é um marco de equilíbrio ali para as duas marcas. Então, quando a gente bateu 30 e poucas no Janela, foi quando a gente abriu a possibilidade da Soft. E agora que a Soft está alcançando 30, a gente também já começa a olhar outras coisas. Mas antes disso, foi por isso até que a gente não tomou a decisão de incorporar outras marcas. Que a gente olhou e falou, não, vamos focar aqui, esse é o foco agora, depois que estiver saudável, porque a partir de um certo momento da franquia, ela começa a girar sozinha. Tipo, os consultores, eles estão bem treinados, o marketing já tá rodando bem, então é mais um suporte mesmo, não é tipo, putz, a gente precisa inventar coisa, vai ter que mudar porque isso não deu certo, não é mais validação, já tá tudo certo. Então agora tem vários caminhos, né? Ou a gente vai colocar a marca pra dentro, só acho que abrir marca do zero, acho que não, mas ou marca pra dentro ou ir pra outros grupos aí, vamos ver. Que legal, cara, que bacana, muito, muito show essa jornada e conversar com você, essa visão assim de negócio, né, e esse dinamismo que o franchising permite é muito legal, né, e tá aberto mesmo, né, as possibilidades. Cara, o papo aqui passou voando. Eu nem vi, na verdade, que... Nossa, falou demais. Eu falo bastante também. E foi muito bom, mas eu acho assim uma visão que eu mesmo, às vezes, não tinha de tantos detalhes. Apesar de a gente já se conhecer, já conversar e tal, não conhecia alguns detalhes que foram bem interessantes aqui. E como a gente já tá no final, cara, já queria pedir aí pra você deixar tuas palavras finais e falando, né? Tem oportunidade para quem quiser comprar a franquia do Janela, a franquia da Soft? Por favor, pessoal. Bom, conheçam um pouco mais das marcas, entrem ali no @Grupo Rua, _Grupo Rua, ou @janelabar.brasil, ou @soft.ice.icecream.co, que a gente tem os Instagrams das marcas, ou os sites também, conheçam um pouco mais. Você que quer investir nessa parte de gastronomia e entretenimento, a gente tem 2 modelos que são diferentes. A Soft, que não exige tanta dedicação em entretenimento e vai mais para gastronomia. O Janela, que mistura gastronomia e entretenimento. Então, você tem o sonho de ter bar, você vai pro Janela. Se tem sonho de ter sorveteria, você vai pra Soft. Conheçam lá, me acompanhem nas redes sociais também, @Gustavo de Paiva. Falo bastante sobre empreendedorismo, sobre marketing principalmente. Marketing para gastronomia, mais ainda principalmente. E tudo que vocês tiverem de dúvida, quiserem tirar lá, tô à disponibilidade. E muito obrigado pelo convite. Pô, valeu. Pô, depois você fala que você não sabe vender, cara. Olha, escondendo o jogo. Podem fazer o Pix, pessoal. Muito bom. Pessoal, muito legal. Espero que vocês tenham gostado, como eu gostei aqui dessa conversa com o Gustavo. Deixa aí na descrição. A gente vai deixar na descrição também os links de vocês. E deixa os comentários que você gostou, se não gostou, se quer saber, se quer ser um franqueado, a gente vai repassando para eles. Agradecer aqui a Space Hunters e a Inaugura, que são nossos patrocinadores, eles fazem um excelente trabalho nesse ecossistema de franchise. E até o próximo Franquia Pod. Valeu, obrigado.